Então, hoje, como já tiveram a ocasião de verificar, temos as questões 394 e 395 do Livro dos Espíritos, questões colocadas por Allan Kardec aos Espíritos, e eles respondem. Estamos no capítulo 7º, no item 8, esquecimento do passado. Como dissemos, há sempre um telemóvel que toca e eles já nos alertaram para que os desligássemos, por favor. Então, a questão 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas e pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? No geral, a felicidade é relativa. Sentimos-la em comparação com um estado menos ditoso, visto que, em definitivo, algum destes mundos, se bem que melhores do que o nosso, ainda não atingiram um estado de perfeição. Os seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora diferentes dos nossos. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, na mesma medida que o pobre as sofre, não se encontra, por isso, isento de tribulações, que lhe tornam a vida amarga. Ora, pergunto-se, isto é Allan Kardec que está a perguntar, pergunte-se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes como nós, lastimando a sua sorte ou tendo recordações de uma existência inferior que lhes sirva de comparação? Existem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes guardam uma lembrança clara e exata das suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. No entanto, há outros cujos habitantes que estão, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela simples razão de não se recordarem de um estado mais infeliz. No entanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. E continuam. Não haverá no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram amarguradas, qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui um pesadelo, que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Então, concluamos daqui que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos compete criticar-lhe as obras nem ensinar-lhe como deveria ter regulado o universo. A lembrança das nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos muito, noutros, poderia exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, travar o nosso livre-arbítrio. Deus deu-nos para nos melhorarmos exatamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos atos pessoais precedentes, também nos recordaríamos dos outros homens, resultando daí, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado. O melhor é estendermos um véu sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Eis a razão pela qual se lembram da sua antecedente existência, tal como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à nossa estadia em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos,
de um mau sonho. Relativamente a esta questão 394, nós costumamos sempre ver as questões comentadas de Miramês, e que ele nos diz assim, tão sabiamente: certamente que no mundo onde se inicia a perfeição espiritual, onde ninguém mais faz o mal, os espíritos têm mais capacidade de recordação do passado, de modo a não se perturbarem com tais recordações. Eles já são espíritos mais adiantados, são espíritos superiores. As lembranças são de acordo com a evolução da sua alma. Isso é lei de justiça divina na computação de valores espirituais na jornada do espírito imortal. Nos mundos elevadíssimos, não há mais interesse de recordações. Elas ficam de lado, a não ser quando elas possam ser ponto de partida para lições para outrem. Então, o espírito puro nada deixa de se perder, não se perde, já não está mais aí. Encandeia-se tudo para o todo, na profusão do amor, desse amor que não tem limites. Então, existem mundos nos quais as lembranças do espírito não são bem claras. Mas o espírito encontra-se preparado para resgatá-las com coragem. Sabe o que deve passar no carro kármico e aproveita as lições com eficiência. Entretanto, a alma não está preparada, como no caso das que habitam na Terra, como nós. As recordações às vezes vêm trazer embaraços no nosso despertamento espiritual. E Deus sabe o que faz nesta grande casa e para cada criatura em separado, para cada um de nós. Então, a Terra é um mundo de provações duras. Muitos de nós estamos aqui pela dor, para realmente conseguirmos levar a nossa cruz. E pedimos esta luz que nos ilumina o caminho. E então estes conhecimentos, esta doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos ensina realmente a termos uma visão diferente daquela que tínhamos ontem, quando não tínhamos conhecimento desta doutrina. Então sabemos que os resgates, alguns são violentos nesta caminhada humana. E dessa forma, as lembranças vêm com leves intuições de um passado distante. São às vezes complemento dos sonhos. Nós às vezes sonhamos coisas, ai meu Deus, o que é que aconteceu? Porquê é que eu tive este sonho? São as tais lembranças que por vezes nós temos essas intuições, ou vêm mesmo nas conversas com amigos, desde que prestemos atenção naquilo que ouvimos. Até mesmo os livros que tratam da história, eles nos podem servir de estímulos, de recordações, porque os factos acontecidos e registados têm algo a ver connosco. Nós somos colocados aqui no caminho uns dos outros, não foi por acaso. Todos temos que nos acertar uns com os outros, é verdade. E então, em quase todos os casos, se nós recordássemos as vidas passadas, as vidas pretéritas, como ele nos dizia, a somar-nos-ia uma apatia, atrapalhando o nosso presente. E quem esteve aqui na quarta-feira passada e ouviu a palestra dos nossos irmãos, em que ele dizia, o Alexandre, não era? Em que ele dizia que frequentava um determinado, agora fazer um pequeno parênteses, porque uma luz surgiu também aqui. Ele dizia que frequentava um certo espaço, uma certa casa espírita, cuja dirigente era muito amorosa, uma senhora pequenina, baixinha, mas de uma grande alma, uma senhora muito, muito amorosa. E sempre que ele se dirigia a ela, dava-lhe um cumprimento, recordam-se? Pronto, com um beijinho e tal, e pronto, sempre muito amorosa. E um dia, essa senhora foi vítima de um desencarne muito, muito violento. Ela foi assassinada por um indivíduo. E então, nessa quarta-feira, em que era necessário fazer a reunião mediúnica, como sabem, as casas espíritas têm essas reuniões mediúnicas que não dão acesso ao público em geral, portanto, mas aos médiuns habilitados para esse efeito. Então,
essa senhora desencarnou e quem ficou a substituir disse: nós temos que ir fazer prece pela nossa irmã, mas também pelo irmão que o assassinou. E eles ficaram revoltadíssimos, que foi uma revolta de tal forma que eles não conseguiam orar por aquele indivíduo que tinha assassinado aquele ser tão querido, tão amoroso. E eu peço desculpa de estar a repetir-me, que há aqui caras que não vi cá na terça-feira, também não temos essa capacidade ainda, mas veio agora aqui a talho de foice, como costuma dizer. E, portanto, eles não conseguiram entender, apesar do seu adiantamento espiritual, mas lá oraram. Esse irmão ficou muito triste e a vida proporcionou-lhe que fosse viver a 600 quilómetros dali. Portanto, estava em Coimbra e foi para o Algarve, um bocadito mais, talvez. E foi a uma casa espírita, onde ele não era conhecido, onde ninguém o conhecia, e então, no final de uma das reuniões, o médium, o dirigente, ele estava a sair e disse: oh irmão, chega aqui, venha cá, está aqui uma senhora que eu tenho que lhe dar passividade, ela quer falar consigo. Está bem, ele estava habituado a frequentar tantas reuniões mediúnicas, não tinha qualquer problema, e foi, e dirigiu-se à sala. E então, quem é que se manifestou? Aquela senhora que era a dirigente na outra casa. E dizia-lhe: não andes assim, meu filho, acabrunhado, triste, eu tinha que passar por esta situação para conseguir resgatar o meu passado. E tudo isto eu estou a dizer para conseguirmos perceber que se nós tivéssemos conhecimento daquilo que temos que passar, era muito complicado. E então este irmão, ela pediu-lhe que eles orassem também pelo indivíduo que a tinha assassinado, que lhe tinha tirado a vida. E explicou-lhe porquê, porque queria também ela orar por ele, porque estava num sítio muito de trevas, muito trevoso, e que tinha necessidade de pedir por ele, porque o escândalo é necessário, mas ai de quem o escândalo vem. E nós realmente temos que orar também por aqueles que por vezes nós não temos vontade nenhuma e é por esses mesmo que nós temos mais que orar. Então, ele diz que sim, senhora, que ia pedir aos outros irmãos que orassem também e que em conjunto pudessem fazer com que esse irmão fosse resgatado. Ele ia a sair, já perto da porta, e o dirigente chama outra vez: olha, venha cá outra vez, ela não está a deixá-lo ir embora. Ela quer lhe dar um beijo na testa. Era o que ela lhe fazia sempre na outra casa. Portanto, manifestações destas fazem-nos, é também como que a luz para nós podermos perceber um pouquinho mais do que é esta doutrina e do que é estarmos do outro lado da vida, porque todos nós somos espírito e todos nós um dia iremos para lá. Já de lá viemos. Então, tudo para explicar que em todos os casos, se recordássemos as vidas passadas, a somar-nos-ia a apatia, atrapalhando o nosso presente. Faltaria em nossos caminhos de reparação o ânimo suficiente para as lutas. Deus sabe o que deve ser feito para cada um de nós. As recordações que os espíritos inferiores têm do passado trazem nuvens muito complicadas no presente, de muito difícil reparação, e é sob esse ponto de vista que Deus nos abençoa, filtrando as nossas necessidades espirituais, de modo a que elas cheguem à nossa consciência de acordo com as nossas necessidades. Ele deixa as recordações mais exatas para mundos mais elevados, de modo a que haja mais esforços sem turvar a nossa mente nos campos da nossa limpeza kármica. Jesus foi o maior de todos os mestres. Nós temos aprendido isso e sabemos que nos ensinou as leis e nos prover de tais forças que os caminhos nos mostram diversos meios de nos curarmos. Gravíssimo perigo seria se lembrássemos de nossas existências anteriores. Como lembramos do ocorrido ontem, a confusão assumiria o nosso eu
deixando-nos sem solução, mas a bondade divina prevê todos os desastres sem reparo e coloca-nos em lugares mais fáceis para nos consciencializarmos das nossas necessidades espirituais. Não devemos esmorecer, pois a Terra irá passar para outro nível na escala dos mundos, onde as recordações do passado serão mais claras e os recursos mais eficientes em todos os rumos. Convém que todos os espíritos encarnados, todos nós que aqui nos encontramos, e os desencarnados também, que estão aqui muitos, trabalhem dentro de si, buscando a verdade, que ela sempre liberta os nossos corações, ainda presos nas sombras do passado. Por vezes, gostaríamos muito de saber quem fomos no passado, e gostávamos de fazer regressão, e gostávamos de saber quem fomos, mas já deu para ver que não é o melhor. Se estamos no mundo inferior, tenhamos a certeza que já estivemos num mundo bem pior. E é nessa certeza que entra a esperança de que em breves tempos passaremos a pertencer a um mundo melhor. Semeamos hoje, amanhã colheremos. Então a questão 395. Allan Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações a respeito das nossas existências nas nossas vidas anteriores? E eles respondem: nem sempre. No entanto, há muitos que sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam revelações extraordinárias sobre o passado. E o nosso querido Miramês diz-nos assim: o passado de todos nós nem sempre pode ser revisto e certamente conhecido, como já falámos em mensagens anteriores, porque ele vem falando sobre isso. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. Algumas pessoas ficam a saber um pouco do seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso destas revelações. Pouquíssimos têm alguma lembrança das suas vidas passadas. Para tudo existe o mérito, que corresponde às necessidades. Saber do passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Às vezes, diz-nos Miramês, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para se lembrar de todo o passado. Tudo é gradativo, tudo tem o seu momento, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Quem deseja crescer nos seus caminhos para Cristo deve se esforçar, alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. O amor, essa palavra tão pequenina, mas que engloba todas as virtudes. O amor cura, o amor liberta e, portanto, para tanto, devemos imitar o exemplo de vida dos grandes espíritos. Foram tantos que passaram por este mundo e, dentre eles, todos o maior, Jesus. Padrão incomparável da bondade, do amor, da humildade, lição viva para todos nós. Ele é a nossa luz. Então, muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado, porém, se soubessem da realidade, entristecer-se-iam nos caminhos diante dos reparos que deverão fazer, por vezes com a própria vida. Ficando os seus registros no baú do esquecimento, é bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a melhor resposta. Quem deve aprumar o voo para o desconhecimento em aparelhos materiais não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem e sim naquele que está a usar neste momento. As próprias enfermidades que o espírito escolheu no mundo espiritual, e estou prestes a terminar, que agirão como esponja do seu passado, ficam escondidos nas suas lembranças, refletindo por ondas espirituais no seu presente, porque se a alma tivesse pleno conhecimento do ocorrido, poderia não deixar acontecer o que ela mesma escolheu para o seu resgate espiritual. Vimos aquele exemplo de há pouco. Parece, aos olhos que ignoram a verdade, que está pagando pelo que se encontra no seu inconsciente, mas não é. O que podemos dizer é que o karma se encontra no silêncio, mas vivo e presente na sua intimidade espiritual,
de maneira a mostrar ao espírito que as provas são processos de despertamento espiritual, capazes de acender a luz no coração e fazer abrir as comportas do amor na fonte da consciência. Meditemos em coisas agradáveis que devemos fazer com os outros. Meditemos no amor que devemos amar os nossos semelhantes. Meditemos na caridade, aquela que não julga e não se vende, que Jesus inspirara nos nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. Estudemos, conversemos e compreendamos, sim, o passado, não o nosso, mas do de Jesus, porque Ele é a luz, é a escola para todas as criaturas. Ele é a libertação para os espíritos. Não convém pensar, nem sentir as trevas, pois elas impedem o crescimento da nossa alma. Se queremos saber das nossas vidas anteriores e temos pressa de sabê-lo, basta que analisemos a nossa existência atual. Vejamos o que não deveríamos ter feito e consertemo-lo. Coloquemos na pauta da evidência esse trabalho interno e comecemos hoje mesmo a lutar contra as nossas inferioridades, que Jesus aparecerá ao nosso lado, ajudando-nos a carregar nossa cruz, inspirando-nos no trato com as forças espirituais. Saber o passado de outras existências somente para quem granjeou já tal conhecimento. Que Jesus nos abençoe.